vou te contar uma história, cara, que eu passei por um problema bem complicado no início desse ano. Eu tive um problema de saúde muito sério. Eu tive um AVC. Não sei se tu soube disso, sabia? Não sabia. Eu tive um AVC, cara. 36 anos, não bebo, não fumo, pratico esporte minha vida toda e tal, e eu tive um AVC. Comecei com uma dor de cabeça concentrada aqui atrás e tal. E sabe, né, cara, porra, trabalhei minha vida toda, 18 anos eu trabalhei numa grande empresa e, pô, era coordenador de planejamento dessa empresa e tal, cara, me dedicando pra caramba e levava em paralelo o canal e as coisas com o que vinha fazendo a empresa e tal. E aí começou essa dor de cabeça e tal, e aí, cara, eu falei pra minha esposa assim, pô, né, eu tô com uma dor de cabeça que tá incomodando. Aí ela pegou e me deu um remédio, tomei um remedinho e tal. Aliviou, mas não passou. Aí, cara, eu tomei mais remédio e tal, beleza. Mas eu tava com aquela dor de cabeça que não passava. E só aumentava. E aí, isso era final de semana. Segunda-feira fui trabalhar com aquela dor de cabeça. Terça-feira fui trabalhar e tal, também ainda incomodado com aquilo. Mas tava horrível na terça-feira. Isso em fevereiro, aliás. Fui para casa, que a minha esposa também teve um problema de saúde, daí eu fui para casa, almoço com ela. Quando eu tô indo pro trabalho de volta, no meio do caminho, eu tava com aquela dor de cabeça ainda violenta, mas era só aqui, brother, só aqui. E aí eu espirrei. Quando eu espirrei, Lutz, eu tava dirigindo, aquilo tudo escureceu na minha vista, cara. Escureceu. E aí voltou aquela luz, sabe quando aquele escurece, daí volta tudo claro, assim, aquilo doendo. Tipo assim, cara, onde é que eu tô? E tal. Aí foi a primeira vez que nessa situação que o jiu-jitsu me ajudou. Que o jiu-jitsu te coloca em situações do qual você tem que manter a calma. Então, nesse momento... de pressão, né? Nesse momento que eu tava dirigindo, porra, podia ter batido o carro, podia ter feito... Mas eu consegui me manter calmo nessa situação e mesmo ali não enxergando e tal, com muita dor, eu consegui ir até um hospital. Aí era uma rua em tese reta, assim, quase 2 km e tal. Eu consegui chegar lá, cheguei no hospital, passei a tarde toda no hospital, fiz um monte de exame e tal, não descobri nada. Deram remédio, passou a dor. Aí a médica disse assim, olha, você com o seu estado, a gente não encontrou nada, fiz tomografia e tal, mas a gente recomenda que você procure um neurologista. Beleza. Vou procurar nada, né, brother? Já passou, porra, o que eu tinha? Beleza, eu vou trabalhar, falei com minha esposa e tal. Aí minha esposa, ela é um pouco teimosa, né? E, graças a Deus que ela é teimosa. Então eu poderia não estar aqui. Ela disse assim, não, vamos investigar, vamos ver o que é isso aí, se tem plano de saúde e tal, tudo certo, vamos olhar o que é. Isso não é nada e tal, beleza. E aí ela começou a investigar e tal, tentando achar neurologista, consegui encontrar um senhorzinho lá. Aí eu fui lá no médico, expliquei tudo pra ele, e aí ele pegou, e aí daí voltou a dor de cabeça, voltou levezinha a dor de cabeça e tal. E aí eu fiz um monte de exame com o médico e ele não encontrou nada. Fiz ressonância, fiz um monte de coisa e tal, o médico não encontrou nada, exame de sangue, tomografia abdominal, porque ele achou que era não sei o que e tal, beleza. Não encontrou. Nesse meio tempo, depois de eu ter espirrado, eu já me ferrei com a vida toda. Por quê? Eu já não estava mais enxergando direito. Eu estava enxergando tudo embaralhado. Então imagina assim, cara, tem uma linha reta, eu olhava assim, ó, linha reta, aqui no meio vinha uma curva. Nossa. Quando eu tampava o olho esquerdo, vinha uma curva pro lado direito. Quando eu tampava o olho direito, a curva ia pro lado esquerdo. Então a imagem se cruzava. Então estava tudo embaralhado, eu não conseguia dirigir. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter tontura. Eu ficava em pé assim, me dava tontura, labirintite e tal, e eu comecei a não ouvir direito. Tudo isso depois daquela situação em que eu espirrei e me deu problema. E aí a minha esposa, ela começou a procurar bastante médico. Então eu fui no neurologista, o cara não encontrou nada, ok. Vamos num otorrino, então já que tá tonto, sem ouvir e tal. Vamos no otorrino, me levou pro otorrino. Eu fui lá, o cara fez um monte de exame, encontrou uma labirintite e tal, e tratamos a labirintite, ok. Mas sabe quando não resolve a parada? Não resolveu a parada? Isso já tinha ido uns 10 dias. E aí ela disse assim, cara, vamos procurar então um oftalmologista. Não tá enxergando direito, vamos olhar o que é esse olho aí. Cheguei no oftalmologista, o cara olhou, fiz alguns exames, ele olhou e disse assim, só um minutinho que a gente vai chamar aqui um especialista em retina. Aí
Aí foi lá, levou pro cara, fui lá no especialista em retina, conversou, ele fez um exame no meu olho e tal. Aí ele me chamou e disse, olha, você tá com papiledema. Papiledema é assim, pensa no olho é uma bola, né? Saca? Atrás do olho é ligado o nervo óptico. E aí o que acontece? Então o olho, ao fundo dele, ele é côncavo, né? É convexo e côncavo, né? Convexo do lado de cá e côncavo do lado de cá. Então é conectado ao nervo óptico aqui atrás, que entra a luz, a retina transforma em imagem, joga pro cérebro, o impulso nervoso joga pro cérebro e ele decodifica a imagem. E aí o que estava acontecendo com o meu nervo óptico? Ele estava entrando para dentro da retina. Nossa. Caralho. E aí o que acontece? Quando ele vinha no exame dele, em vez de olhar a retina assim, ele olhava a retina aqui, fazia uma bola e aí vinha pro resto. Então isso ele chamava de papiledema pseudotumor. Ele está se comportando como um tumor, né? Mas ele não é um tumor, é um papiledema. E aí ele disse assim, olha, isso aqui é ocasionado em 99,9% das vezes por pressão intracraniana. E aí eu não posso fazer nada aqui, você primeiro precisa tratar a pressão intracraniana com um neurologista, que daí a gente não vai tentar identificar o que era. E daí, se não regredir, aí a gente vê o que faz. Vai com essa carta aqui, ele fez uma carta escrita à mão, urgente, bem assim, urgente, no neurologista, porque isso aqui pode te deixar cego. Eu me caguei todo, né? Aí eu fui pro neurologista, cheguei lá com essa carta, aí o mesmo neurologista, daí me revirou de tudo quanto é jeito. Fez mais um monte de ressonância e tal. E anjo-ressonância com contraste de um tipo, não sei o que, um monte de coisa lá e tal. E aí, depois também de mais alguns dias, no final da ressonância, eu tive a informação. O médico pegou aquilo, né? Olhou e disse assim, agora não é mais comigo também. Vou ter que te indicar para um neurocirurgião. E aí me indicou para um neurocirurgião. Eu vou encurtar um pouco a história. Cheguei no neurocirurgião. O cara olhou aquilo e disse assim, Jaime, você tem 2 notícias para te dar. Bem estilo filme americano. Tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A ruim, meu amigo, é que você teve um AVC. E a boa é que ele é tratável. E a melhor ainda é que eu consigo tratar. Ele é tratável com cirurgia. Só que tem mais notícia ruim que a gente não pode fazer agora, que está no meio da pandemia, então a gente vai ter que esperar para os hospitais fechados. Isso foi em março desse ano. Hospitais fechados e tal. A gente não pode fazer isso agora e tem que fazer depois. E você vai tomar um remedinho aqui, um remédio e tal. E você tem que é repouso absoluto. Absoluto. Nem subir escada você pode. Porque qualquer situação dessa pode provocar uma ruptura e aí sim um derrame e tal assim. E aí, cara, o jiu-jitsu me ajudou nesse processo inteiro, tá? Nesse processo inteiro. Eu usei jiu-jitsu, golpe de jiu-jitsu nisso? Não usei jiu-jitsu. Mas, cara, eu tinha controle emocional para lidar com isso, com notícia, porque não é fácil você receber uma notícia dessa, né? Assim, pô, irmão, o médico olhou para mim assim, depois da cirurgia eu tava com uma estenose, que eles chamam estenose, tem uma veia, a artéria leva o sangue para os órgãos e a veia devolve para o coração. Então, a minha era na veia. Então, na veia tinha uma estenose de 95%. Estenose é um encurtamento, então tipo um bloqueio. Entendi. De 95%. Então, por 5% eu não estava morto ou em coma. Né? Caralho. Então, assim, o médico, depois de ter feito a cirurgia e tal, o médico olhou para mim e disse assim, cara, para você estar pior do que você estava só se você estivesse em coma. Nossa. E aí, o que eu aprendi com isso, Lutz? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus olhou para mim e falou assim, eu cheguei até a beira, cara, de um lugar que, assim, se eu olhasse para a direita eu ficava cego. Se eu desse um passo a mais eu morria. Se eu ficasse pro lado direito podia ter sequela em função do AVC. Podia não estar andando, podia estar com o lado direito paralisado, podia estar todo ferrado. Deus pegou no meu braço e disse assim, tá vendo isso tudo aqui? Vou te dar mais uma chance, vem cá. E aí me tirou disso e hoje eu não tenho absolutamente nada. Nossa, que foda. Eu passei por isso sem ter nada. Eu não tive sequela alguma por isso. Atribuo ao jiu-jitsu, não tudo, obviamente. Acredito que
Deus ajudou, sem dúvida nenhuma. Deus fez tudo isso por mim, claro. Mas o jiu-jitsu me deixou forte o suficiente para encarar isso, sabe? E aí, Lutz, depois dessa situação, cara, a minha vida mudou. Saca? Por quê? O que você sentiu depois disso? Porque primeiro que você tem que ficar em repouso um tempão, sem treinar, imagina, né? Sem treinar. Aí que vem um detalhe importante, cara. Eu treinava CrossFit. Sempre fui muito ativo. Treinei CrossFit minha vida toda e tal. E o jiu-jitsu, em algumas situações, eu tive lesão. Então, assim, por exemplo, eu tenho ligamento do tornozelo direito rompido parcial, do esquerdo rompido parcial, o colateral lateral do joelho direito parcial também e tal. E eu estava treinando CrossFit numa determinada situação, isso foi em setembro. E eu fiz um movimento no CrossFit lá, e eu acabei botando peso demais. O CrossFit, ele lesiona porque você acaba botando mais peso do que deveria e quer terminar mais rápido e acaba fazendo merda. Entendeu? É isso que acontece. O pessoal diz que CrossFit lesiona porque quem está fazendo muitas vezes é responsável. Eu fui irresponsável quando eu fiz aquele movimento, não devia ter feito. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o movimento, eu caí com o peso em cima do punho esquerdo. E aí a barra virou meu punho para trás, como se fosse uma mão de vaca. Quem treina jiu-jitsu vai saber o que é. Como se fosse uma mão de vaca, e eu machuquei o punho. Machuquei o punho sério. E rompi ligamento também. E aí, em setembro, eu pensei assim, cara, porra, por que de novo, cara? Por que de novo, cara? Porra, lesionar o punho de novo, lesionei, rompi ligamento do tornozelo, do joelho, não sei o que, eu rompi. Aí eu tive que parar de treinar em setembro. Então eu parei de treinar CrossFit e parei de treinar jiu-jitsu. E aí o que aconteceu? Em janeiro, fevereiro, quando aconteceu, eu já não estava mais treinando. Então o que acontece, cara? Muitas vezes a gente pergunta para Deus e olha assim e diz o seguinte, cara, por que isso comigo agora? E a gente não entende o plano dele, saca? Uhum. Entendeu? Total. Então assim, cara, eu tenho muita certeza que isso era o plano de Deus, cara. Se eu tivesse continuado... Sente, né? Eu sinto, cara. Eu sinto isso. E eu vou te dar mais um exemplo do porquê que eu sinto isso. Então, assim, eu tive que parar de treinar. Eu fui obrigado a parar de treinar com uma lesão porque eu tive um AVC depois. Se eu tivesse treinando no ritmo que eu estava, jiu-jitsu quase todo dia, CrossFit, eu acordava 5:30 da manhã pra treinar CrossFit às 6, velho. Aí eu treinava 6 às 7, voltava pra casa, ia trabalhar, voltava, treinava jiu-jitsu, voltava, produzia conteúdo pro canal. Ia dormir meia-noite. Era assim minha rotina. Louca. E aí eu tive que parar de treinar. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo. E comecei a trabalhar mais e tal. E aí o que acontece naquele período final, eu estava trabalhando mais na empresa do que para mim e tal. Isso já é um outro papo que a gente pode emendar em seguida. E aí o que acontece? Então é isso. Eu fui forçado por uma situação externa a parar de treinar. E o porquê que eu te digo que Deus tem um plano, cara. Quando eu recebi o diagnóstico de AVC, que eu tive que parar de fazer tudo que eu estava fazendo, o médico disse assim, ó, a gente não sabe quando vai fazer tua cirurgia. Nós não sabemos, está tudo fechado. Então, a gente vai informar você quando for fazer, tá bom? Disse, beleza, então vai para casa em repouso sem subir escada, ok. Minha esposa até brinca porque eu não queria nem lavar louça e tal. Ela começou a encher no saco. Eu disse assim, ordens médicas. Com certeza. E aí, cara, teve um dia, depois de uns 15 dias mais ou menos, que nem sinal, velho. Nem sinal de melhora, nem sinal de liberação, nem nada. Domingo à noite eu e minha esposa deitamos e a gente orou. E a gente pediu a Deus, assim, não que fizesse a cirurgia, ou não sei o que e tal. A gente pediu assim, ó, que quando fosse para receber a notícia da cirurgia, que fosse assim, ó, cara, eu quero a cirurgia de hoje para amanhã. Já, irmão, amanhã é a cirurgia, vamos fazer e tal. Porque se fizessem assim, ó, a cirurgia a gente vai marcar para daqui a 5 dias, não sei o quê, aí a gente ia gerar uma expectativa dentro da gente e tal. E minha esposa tem problema de ansiedade, sabe? E é por isso mesmo, esse é o problema dela. E eu também, ia acabar dando problema. Então a gente pediu isso. Irmão, a gente terminou de orar, a gente dormiu. 7 horas da manhã de segunda, a secretária do médico me liga que minha cirurgia era na terça, cara. Então, assim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, sabe, cara? Não tenho dúvida, sabe? Que tudo conspira
para quem crê em Deus, sabe? Não tenho dúvida. Isso para mim foi muito, muito claro.